Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata das medidas de comprimento. Vamos entender aqui primeiramente o que são essas medidas. Então, as medidas de comprimento, elas são muito utilizadas em nosso cotidiano para medir qualquer coisa que seja. Então, imagine que você, de repente, você vai andar da sua casa até a casa de um colega que fica distante tantos quilômetros ou tantos metros. Então, para que você determine com exatidão qual é a distância que você vai percorrer, seja a pé, de carro, de bicicleta, tanto faz. É necessário que você tenha esse conhecimento das medidas de comprimento. Além disso, também você pode calcular, utilizando essas medidas, certo? Calcular quanto mede, de repente, um móvel que você queira comprar, se ele cabe exatamente no local que você quer colocá-lo em sua casa, tá? E tantas outras utilidades que eles terão. Bacana? Então, olha só, como diz aqui embaixo, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Quer dizer que essas medidas de comprimento, todas elas dependem do metro. Ou seja, o metro é a sua base. Agora, nós temos aqui, como eu coloquei aqui de vermelho, destacando o metro, certo? À sua direita, os chamados submúltiplos do metro e à sua esquerda, os múltiplos do metro. Vamos entender agora o que são múltiplos, o que são submúltiplos do metro. Gente, múltiplos do metro são medidas que possuem como tamanho, tá? Ou como comprimento, um valor maior que 1 metro. Submúltiplos são medidas que possuem como valor um tamanho igual ou parecido, certo? Mas que ele seja menor do que 1 metro. Então vejamos o seguinte, geralmente os submúltiplos são usados para medidas pequenas e geralmente os múltiplos do metro são usados para medidas grandes. Imaginemos o seguinte então, se você tem na sua mão agora uma caneta ou um lápis, ele tem uma certa medida em centímetros. Vamos supor que tenha 30 centímetros, tá? Agora, imaginemos também que a distância que você percorre da tua casa para a escola, ou para a faculdade, ou para o trabalho, seja de aproximadamente 3 quilômetros. É muito mais fácil você determinar essa medida que você vai percorrer da tua casa para o trabalho, para a escola ou para a faculdade, utilizando o múltiplo do metro. Por quê? Porque ele é bem usual, né, bem utilizado para distâncias grandes. Agora, quando você determina o tamanho da caneta, do lápis, de um estojo, qualquer material não muito grande, é muito melhor você determinar essa medida utilizando os submúltiplos do metro, tá? Então aqui nós temos dm, que é a abreviatura para decímetro, cm, que é centímetro, e mm, que significa milímetro, tá? Então, essas três medidas, elas formam os submúltiplos do metro, perfeito? Agora nós temos aqui de verde, olha só, km, que significa quilômetro, hm, que significa hectômetro, e DAM, que significa decâmetro. Por que decâmetro é DAM e não DM? Justamente para que você não confunda com o DM referente ao decímetro. Se você, de repente, quiser uma dica bem legal para, de repente, verificar se aquela medida que você está trabalhando, se ela trata de múltiplo ou de submúltiplo, é só você verificar o seguinte, verifique a acentuação que pertence a essa palavra. Como assim? Todos os múltiplos, reparem aqui, que eles possuem em sua composição o acento circunflexo. Todos os submúltiplos, reparem que na sua composição eles possuem o acento agudo. Legal? Então é uma dica bem bacana para que você verifique se aquela medida está tratando de múltiplo ou do submúltiplo do metro. Agora, outra coisa bem legal aqui, reparem. Por que a gente diz que o metro é a base das medidas de comprimento? Repara, se eu for falar, se eu for ler, se eu for identificar, sem utilizar acentuação, tá?
Quilômetro é quilômetro. Hectômetro, hectometro. Decâmetro, decammetro. Então, reparem que todos eles utilizam a palavra metro também na sua composição. E a mesma ideia funciona aqui para os submúltiplos. Decímetro, decímetro. Centímetro, centímetro. Milímetro, milímetro, tá? Por isso que o metro é a base de tudo, perfeito? Agora, o que significa aqui à minha direita, tá? Ou à minha esquerda aqui no caso, é essa tabelinha. Essa tabelinha, ela vai ser bastante usada, bastante utilizada, na verdade, quando você for trabalhar a transformação das medidas de comprimento. Como assim? Imaginemos que, de repente, você tem uma situação onde uma certa medida que você quer determinar, ela está em centímetros, mas para que você consiga trabalhar com ela de uma forma bem melhor, é melhor que você a transforme em metros. E aí, esta tabelinha, ela vai ser bastante útil para que você faça isso, tá bom? Imaginemos aqui o seguinte, então, reparem. Essa flechinha, ela está andando de medida para medida, uma casa por uma casa, e em todas elas está sendo multiplicado por 10. Por que isso? Porque os múltiplos ou submúltiplos do metro, eles são referentes a quê? A potências de base 10. Então, quer dizer que, se você vai transformar de um para o outro, pode ser que essa transformação seja aumentando em 100, aumentando em 10, aumentando em 1000 e assim sucessivamente, tá? Logo, então, se você quer transformar uma medida para outra, andando da esquerda para a direita, imagine o seguinte, então. Eu quero transformar uma medida de quilômetros em metros. Bem, se eu quero transformar de quilômetro para metro, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Logo, então, como cada casa é 10, o que acontece? Eu vou ter 1, 2, 3 zeros. Então, a gente vai fazer o seguinte, transformando de quilômetro para metro, é só você pegar a medida que você tem lá e multiplicá-la por 1000. Por exemplo, então, suponhamos que eu queira transformar 3 quilômetros em metros. Bem, 3 quilômetros equivalem a 3.000 metros. A mesma ideia aqui também, ela funciona de metros para centímetros, que é o que a gente mais utiliza, né? Então, de metros para centímetros, reparem, eu ando 1, 2 casas. Pelo fato de nós termos andado aqui 2 casas, eu tenho 2 zeros. O número 1 com 2 zeros significa o número 100. Por isso que um metro possui 100 centímetros, tá? Uma coisa que a gente costuma muito ouvir por aí é: vem cá, quantos metros tu tem? Eu só tenho 1 metro. O restante é em relação a quê? É em relação aos submúltiplos desse metro. Eu teria 2 metros se minha altura fosse maior do que 2. 2,10 metros ou algo assim, tá? Então, muito cuidado com isso, porque, por exemplo, a minha altura é 1,66 m. Então, eu tenho 1,66. O metro fechado eu só tenho 1. Os outros 66 equivalem aos centímetros. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos aqui a definição e a classificação das medidas de comprimento. Lembrando que, se eu quero trabalhar com comprimento, tá? Em relação à medida. Não importa quanto menor ela for ou quanto maior ela for, tá? Independente do que você vai trabalhar, você vai utilizar esses 7 elementos aqui. Quais são os 7 elementos? O metro, onde nós temos quilômetro, hectômetro e decâmetro como seus múltiplos, decímetro, centímetro e milímetro como seus submúltiplos. Também não esquecendo que, se eu estou trabalhando com múltiplos, são valores maiores que 1 metro. Se eu estou trabalhando submúltiplos, são valores menores que 1 metro. Legal, pessoal? E também não se esqueçam que nós temos aqui esta tabelinha, onde essa tabelinha ela nos será muito útil quando você tiver que transformar uma medida de comprimento para outra. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.